Glória a Deus, graças a Deus. Hoje quero ler uma passagem que está localizada no livro de Mateus, Mateus capítulo 7, verso 23, ou melhor, verso 24, 25 e 26 e o 27, diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu o compararei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E a Bíblia diz: e caiu a chuva, e vieram as torrentes, e sopraram os ventos, e bateram impetuosamente contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e bateram impetuosamente contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua ruína. Amém? Queridos, a Bíblia aqui nos ensina que todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, aquele que ouve a palavra de Deus, ele está edificando uma casa sobre a rocha. Aquele que medita na palavra de Deus, ele está alicerçando uma casa sobre a rocha. Porque a Bíblia compara uma casa edificada sobre a rocha e uma casa edificada sobre a areia. Acontece aqui nesse texto é que a provação dos fundamentos oriundos do tempo, observe que a Bíblia diz que a chuva, as correntes e os ventos. A chuva, a corrente e os ventos estavam batendo constantemente, provando a estrutura da casa. A chuva e os ventos estavam incansavelmente provando o alicerce da casa. Mas só que essa chuva sempre estava continuamente batendo e provando a edificação da casa. Acontece que a casa aqui que estava alicerçada é a vida do homem que meditou na palavra de Deus, que guardou a palavra de Deus e não foi levado, e não foi arrastado, e não foi destruído. Por quê? Porque o homem estava na palavra de Deus, o alicerce, a rocha eterna. É assim que a palavra de Deus, ela nos fortalece. E esse comportamento do ser humano de meditar na palavra de Deus, ou melhor, ou o comportamento do discípulo, aquele discípulo que não pratica a palavra de Deus, ele estabelece a sua casa na areia. Ele deixa a sua casa vulnerável. Mas se ele estabelecer a sua casa na palavra de Deus, nada poderá derrubar, nada o poderá arrastar, e a casa não cai. Mas a casa na areia, a Bíblia diz que ela caiu, e no final do versículo diz que grande foi a sua ruína, grande foi a tragédia. Aqui aprendemos, para finalizar, que a palavra de Deus, ela é um ensinamento para nossas vidas. É o poder do ensino
E o poder do ensino, ele constrói a casa. Ele alicerça a casa. E o poder da prática, ele mantém a casa em pé. Há duas coisas: o ensino, que vai construir a casa, e o poder da prática, da palavra de Deus, que mantém a casa em pé e estruturada. Amém? Que Deus abençoe, que você seja uma casa, que possamos ser uma casa ensinada e alicerçada, e mantendo em prática para nossa casa permanecer de pé. Que Deus abençoe. Até outro dia, se assim Deus nos permitir. Tenha um excelente dia, uma excelente noite. Até mais. Fique com Deus.